O trauma pode ser tanto embutido quando a gente nem sabe, como pode ser um trauma que a gente tem certeza. Você vai falar assim, Miriam, eu tenho trauma de homem. E pode ser, certo? Isso acontece. Bom dia, Pati. Bom dia, Amanda. Que delícia, que delícia. Hoje, sexta-feira, Black Friday, a gente aqui. Então, olha só o que eu quero dizer de traumas. E eu quero fazer uma rodada com vocês aqui de traumas, porque, gente, é possível sim tirar aquele impacto do trauma negativo. É lógico que a história que aconteceu não muda. E nem importa, a história que aconteceu não importa. Bom dia, Sandra. O que importa é o que você sente hoje pela história. O trauma, na verdade, ele acontece... Olha só, eu poderia dar uma aula de trauma, porque eu estudei bastante trauma com o Greg, que o Craig, ele é marido da Lina Frank, que é a minha grande mentora. E ele é especializado em traumas. Então, no ano passado eu fiz um curso com ele, e eu quero até refazer, que ele explica muito bem como trabalhar o trauma na pessoa. Então, por exemplo, nas minhas sessões de coaching, eu uso muito essas técnicas, porque a gente consegue entender o trauma e transformar o trauma em algo positivo. Mas aqui agora, eu quero falar duas coisas para vocês. Então, o trauma, ele acontece de forma surpreendente. O trauma, ele é sempre uma surpresa, senão não é trauma. O que eu quero dizer é assim, ó, um acidente é um trauma. Por quê? Porque é inesperado, surpresa pode ser negativa? Acho que pode, certo? É uma surpresa negativa, é o inesperado. Então vamos supor, eu tô andando, eu tenho 5 anos de idade, olha essa história, é um exemplo. 5 anos de idade, você linda, uma menina maravilhosa, lá no seu pré-primário, eu imagino que no 5 anos é pré-primário, aí a professora tá dando o diploma para todo mundo, e aí o que acontece? Quando ela chama o nome, a pessoa vai andando, todo mundo fica, as crianças batendo palma, pega o certificado, abraça a professora e vai para a carteira, certo? Imagina isso daí. Chegou a sua vez, você 5 anos de idade, sai toda feliz para pegar o seu certificado, abraçar a sua professora que você gosta e você, pum, leva um tombo. Inesperado. Pode ser um trauma para o resto da vida, que só de você pensar, você prefere nem andar em público para não levar um tombo, porque aquilo marcou você. Então o trauma, ele é sempre inesperado. Quando você está esperando ser traída por alguém, se ele te trair, nem é um trauma, porque você já sabia. Então não é trauma. Você pode até ter tido um trauma de alguém no passado, mas quando a gente espera, não traumatiza. E a outra coisa é o indesejável. Tem muita coisa que acontece. E aí a mesma menina que estava lá com 5 anos, que a professora chamou o nome e saiu toda feliz, ela saiu andando toda bonitinha e o menino que ela gosta tinha um presente para ela e na hora que ela estava andando, deu presente para ela. Isso vai ser um trauma? Lógico que não, porque é o desejado. Então o trauma, ele é sempre indesejado, é alguma coisa que aconteceu que eu não queria de jeito nenhum e de uma forma inesperada. É lógico que a gente poderia abordar muito mais e muito mais a fundo, porque tem outros pontos que caracterizam um trauma, mas eu gostaria de fechar nesses dois por hoje e dizer o seguinte. Eu vou pedir para você, no quesito amor, porque a gente está aqui falando de amor, fazer uma lista. Bom dia, Lourdes, seja bem-vinda. Fazer uma lista de coisas que aconteceram com você no amor, que foram inesperadas. Meu Deus, Miriam, eu achei que ele tivesse vindo para me pedir namoro e ele nem apareceu e me mandou uma carta falando que, naquela época era carta, não era WhatsApp, certo? Mandou uma carta falando que ia casar com outra pessoa. Que trauma. Então eu vou pedir para você
escrever alguns traumas, e pode até não ter sido com você. Pode ter sido com a sua mãe, com a sua tia, com a sua melhor amiga, porque a gente guarda. O trauma de um afeta todos. Tanto que, por exemplo, lembra a torre que despencou aqui em Nova York? Fizeram estudos para ver o quanto traumatizou até quem não estava lá. Você não precisa fazer parte de uma situação para aquela situação traumatizar você. Certo? Então, quando a gente vê coisa nas notícias, quando a gente vê, mesmo sem ser a gente, se é algo muito inesperado, traumatiza a gente também por causa do coletivo. Então, em relação ao amor, faça uma lista de coisas que te traumatizaram. Gente, para limpar isso daí. E aí faz o IFT, Luzia, que bonito esse nome. Bom dia, estou com trauma, pois os homens que se aproximam de mim são todos comprometidos. Nossa, isso me deixa mega para baixo. Então, olha só, no caso da Luzia, como ela já tem um padrão, isso não é trauma, é padrão. Miriam, eu tenho um padrão que os homens, se eles olharem para mim, já sei que tem alguém que não está disponível, certo? Esse padrão, existem muitos motivos para que isso aconteça. Primeiro, Luzia, eu quero te dizer que você não está sozinha, certo? Uma grande maioria de mulheres é de umas grandes reclamações essa. De, Miriam, tá sempre comprometido, sempre comprometido. Agora, o que eu peço para você é não pensar no agora. Não pensa no homem agora. Eu quero que você olhe lá no seu passado e você se lembre do primeiro comprometido. Aquele que foi uma surpresa. Eu não acredito que eu tô com um homem comprometido. Porque agora, se você encontrar um homem comprometido, você já conhece, já tem uma experiência com isso. Lá atrás, não. Você não tinha. Então eu quero lá na ferida. Gente, olha só. Uma coisa é a gente machucar, ficar com a ferida que não existia. Outra coisa é quando a ferida já existe e a gente só fica batendo, certo? O que eu quero? Que você entre lá quando a ferida não existia, para que você possa de verdade entender como é que a primeira ferida aconteceu. Quando a gente limpa a primeira ferida, antes de tudo, as outras automaticamente desaparecem. Então, Luzia, parabéns, porque você já está a um passo de ter um homem sem ser comprometido. Meu padrão são homens indisponíveis, não comprometidos, mas machucados, traumatizados, recém-separados e não querendo um relacionamento de verdade agora. Também, Amanda, isso acontece demais, certo? E o mais louco é assim, às vezes a gente vai encontrar no outro muito do que a gente tem na gente. Se você, e eu garanto isso que eu tô te falando, escreve o que eu tô te falando. Se você, ao invés de querer ajudar o homem traumatizado, se você cuidar do seu trauma, se você olhar para você e ver que esse padrão do machucado, traumatizado, que não tá querendo um relacionamento de verdade, se você olhar para você e ver que isso está em você, quando um deles olhar para você, mesmo estando machucado, eles vão olhar para você e vão falar assim, nossa, mas ela tem tudo diferente do que eu já vi antes. Ela veio para curar a minha ferida, sem que você fale para ele, sem que você queira curar. Gente, a coisa mais chata do mundo é quando alguém vem para querer ajudar a gente sem a gente querer ajuda, certo? Então é assim, ó, faça por você, que automaticamente o outro vai ver que você tá fazendo e você vai inspirar o outro a fazer. E outra coisa que eu quero te falar, Amanda, nós, mulheres mais maduras, os homens que se aproximarem da gente vão estar machucados, vão estar... A não ser que seja uma menina de 15 anos, que os moleques não estão machucados, querem mais é dar a cara a tapa. Depois de um tempo, os homens, eles vão ficando cansados mesmo.
Então, não se preocupe com isso, não acredite nisso. Vou compartilhar uma coisa, tô falando pra burro hoje, hein? Vou compartilhar uma coisa pessoal. Quando eu conheci o meu marido e a gente tem um relacionamento incrível, ele não queria um relacionamento sério porque ele falava assim, ela me matou. Então era uma mulher que tinha passado pela vida dele, eles tinham morado juntos, bababá, e ela realmente tirou o dinheiro dele. Foi uma história horrível. Então o homem, ele não quer entrar numa outra caminhada que seja parecida com aquilo que ele viveu. Só que se ele olhar para você, sem que você fale, mas que ele sinta, e ele falar, nossa, o olhar dela é diferente, o cheiro dela é diferente, a química é diferente. Quando ele vê, mesmo sem ele querer, já entrou e já é seu, certo? Agora, por favor, então, cuide do seu trauma, cuide da sua história não resolvida, cuide da sua dificuldade de ter um relacionamento de verdade. Porque adivinha só, nós também temos dificuldade de ter relacionamento de verdade. Quem diz assim, eu só encontro homem comprometido, de alguma forma também tem medo de se comprometer. Não tô aqui julgando ninguém, tô dando coisas pra gente pensar, certo? E o trauma, no caso, e a Sandra, meu ex-marido me abandonou depois. Gente, depois, Sandra, depois vai lá e apaga isso daqui, por favor. Eu não gosto quando vocês ficam falando muito detalhe da vida de vocês aqui no grupo. Sandra, ó, antes da gente amar o outro, a gente precisa se amar. O outro vai dar pra gente o amor que a gente se dá. Então, chegou a hora de você se amar, independente desse marido. E quando ele perceber isso, ele vai falar, puxa, eu acho que eu perdi uma grande mulher. Ou então, se não for ele, alguém muito melhor que ele vem até você. Dá pra entender? Eu espero que você... Amanda, estou fazendo isso e você me ajuda muito nisso, sou grata. Eu que sou grata. Ó, e no caso da, deixa eu ver de novo o nome, da Sandra, ó o trauma. O marido me abandonou, certo? E tá com outra pessoa e eu o amo. No caso da Sandra, e a gente vai fazer então o IFT pensando nisso, certo? Mas eu quero que vocês pensem em quantos outros homens abandonaram vocês. E qual foi o primeiro abandono? Lá na época da adolescência, quando aquele danadinho me abandonou. Gente, isso que a gente vive hoje, essa realidade que a gente encara hoje, é a realidade que nós, de alguma forma, acreditamos. Porque nós também participamos como criadoras no que acontece com a gente. É lógico que eu não sou responsável pelo que o meu marido faz. Eu não sou responsável pelo que ele faz. Mas eu sou responsável pela minha vida, o que eu sinto em relação ao que ele faz e como eu vou desenrolar com o que está acontecendo. Certo? Não é fácil, por isso que a gente está aqui se ajudando. Então vamos lá, que eu estou falando muito hoje. Ai, que delícia! Olha, eu vou abrir uns grupos de coaching, pequenos grupos, para a gente se dar as mãos e a gente transformar, para a gente fazer de 2018 um ano maravilhoso. Então, você que está interessado em fazer coaching comigo, já vai se preparando que daqui a pouquinho eu tenho novidades, tá? Vamos lá. Vamos cuidar dos traumas, vamos cuidar das feridas. Apesar de não ter sido fácil ele me abandonar. Ele me abandonou, está com outra e eu ainda o amo. Que trauma! É um trauma, me mata por dentro. Eu não tenho esperança. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar desse trauma do meu marido ter me abandonado e já está com outra. Ele já virou a página, já tá com outra e eu ainda o amo. É muita dor. É uma dor da morte que traumatiza. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar dele ter me abandonado e ele já tá com outra.
e eu ainda o amo. Mesmo assim, eu quero me amar e aceitar a vida do jeito que é. Meu marido me abandonou. E ele já tá com outra. Não sei como ele teve coragem de fazer uma coisa dessa. Me abandonar e encontrar outra. Ele não tinha esse direito. Dói até a minha alma. Vou dormir e acordo pensando nisso. Ele me abandonou. Eu ainda o amo. E ele me abandonou. É muita dor. É traumatizante. Ser abandonada é traumatizante. Como é difícil lidar com trauma. Como é difícil lidar com o inesperado. Como é difícil lidar com o indesejado. Eu não merecia ser abandonada. E eu ainda o amo. Não sei o que fazer. Talvez não possa fazer muito. Escolho cuidar do trauma. Sem saber o que fazer, escolho curar a minha ferida. Escolho não forçar situação. Escolho cuidar de mim. Ele não tinha o direito de me abandonar. E ele me abandonou. Escolho cuidar de mim. Ele não tinha o direito de me abandonar. Mas eu não me abandono. Eu escolho não me abandonar. Eu escolho cuidar dos traumas. Eu escolho me amar. Respira fundo. Vocês viram meu marido passando aqui? Ai, como é que vocês estão se sentindo? Então, olha só. De alguma forma, todo mundo já foi abandonada na vida. E é lógico que traumatizou. E quero dizer mais. Não é só abandonada pelo namorado, mas me fez lembrar agora faz anos, lembrei até o nome dela agora, uma pessoa que a gente fazia sessão e ela ficou falando muito no abandono do que ela estava vivendo, do abandono que ela estava vivendo, do relacionamento que ela estava vivendo que foi abandonada. E, na verdade, depois de algumas sessões, ela falou assim, nossa, você sabe, o meu pai me abandonou quando eu era criança e ele só apareceu quando eu tinha 21 ou 18 anos, quando ela já era adulta. Ela falou, você acha que isso interferiu na minha vida? O trauma, às vezes, é tão grande que a gente nem olha para ele. Quando a ferida é grande demais, às vezes a gente não quer olhar. Sabe quando as pessoas preferem se esconder por trás de algo que é muito doído? Às vezes o trauma faz isso com a gente. Então, não tenha medo nesse final de semana. Faça uma lista de traumas, de coisas que traumatizou e que estão agora vindo na sua cabeça, que vem na sua lembrança, porque você com certeza pode transformar
a sua vida. Aliás, só você pode fazer isso. Sandra, tô na torcida por você. Deus está abençoando a sua vida e eu sei que existe um caminho de muito amor para você, que começa no seu coração, que começa dentro de você e que as pessoas em volta espelham esse amor. Combinado?